Então vamos retomar a sessão agora para a realização do interrogatório do senhor Everton Castro Damasceno. Boa tarde novamente, senhor Everton. Boa tarde, Vossa Excelência. Tudo bom com o senhor? Tudo bem com o senhor? Também, graças a Deus. Senhor Everton, o secretário me adiantou que a defesa do senhor já indicou que o senhor vai ficar em silêncio, é isso mesmo, Sim, né? senhor. Recomendação, ok. Então, diante dessa informação, eu vou perguntar ao senhor aqui algumas situações de qualificação. Não vamos entrar aqui no caso, ok? Sim, É um senhor. direito que o senhor tem de ficar calado e isso não poderá trazer nenhum prejuízo ao senhor. Então, eu vou pedir que o senhor me confirme alguns dados. Seu nome completo. Everton Castro O Damasceno, senhor é natural de onde? Brasília. O senhor tem filhos? Tenho seis. 6? Seis. O senhor lembra a idade certinha de cada um? Samira 22 anos, Samuel vai fazer 21, o Everton Davi vai fazer 11 anos, a Elizabeth Evelyn tem 3 anos e 7 meses, a Julie Gabriele 1 ano e 7 meses e o Paulo Henrique vai fazer 22. Ok. Ao que o senhor sabe, todos eles estão bem? Assim, Saúde. a minha filha vai sempre me visitar, né? Me passa só do meu filho Samuel, que eu não tenho contato com os outros. Ok. Qual a data de nascimento do senhor? 8/5/83. Nome do pai e da mãe? Elizabeth Rosa de Castro, Isamar Vieira Damasceno. Endereço residencial? Avenida Gomes Rabelo, quadra 25, lote 17, setor tradicional. Certo. O senhor sabe ler e escrever? Sim, senhor. Qual escolaridade o senhor tem? Ensino médio completo. Qual área? Senhor? Qual formação completa? É, eu só terminei o ensino médio. Ah, ensino médio, eu Sim, entendi. O senhor senhor. falar superior. Isso. Ok. É, o senhor tem alguma profissão? Estava trabalhando? Sou entregador de gás. Entregador de Sim, gás? senhor. Estava com carteira assinada? Carteira assinada, sim. Ok. Sem contar esse caso que nós tratamos aqui hoje, senhor Everton, o senhor já foi preso alguma vez? Eu fui preso em 2013 por tráfico de droga. Isso, o senhor respondeu o processo por isso? Não, já cumpri. Tem 5 anos que eu fiquei na rua sem cometer crime. Não, Infelizmente eu digo, aconteceu então o isso. senhor respondeu o processo, foi condenado e já cumpriu a pena, é Já isso? cumpri a pena, sim. Além dessa questão desse tráfico, algum outro caso? Não, Ok. As testemunhas do processo, as pessoas foram ouvidas lá na delegacia, posteriormente aqui em Juiz e hoje aqui. O senhor conhece essas pessoas? não conheço. Tem alguma coisa a alegar em relação a alguma delas? Alguma Não, não. inimizade? Não? O senhor teve acesso aos documentos do processo? Pôde ler documentos, assistir depoimentos, teve acesso às provas dos autos? Só na citação, né, que chegou para mim. Ok. Então, diante da confirmação que o senhor deu de que vai ficar em silêncio por recomendação da defesa, eu dou por encerrado o interrogatório do senhor. Então, está encerrada a instrução. Então, senhora Aline Alves Durães, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom com a senhora, dona Aline? Tudo bem. Que bom. Dona Aline, a senhora foi chamada, então, aqui como testemunha nesse processo. A senhora não tem meio de parentesco com as pessoas aqui envolvidas, o acusado ou a vítima? Não, Certo. Tem algum interesse particular no processo? não. Certo. Então, aqui como testemunha, a senhora vai ser ouvida sem prestar o compromisso legal? Não, é porque, na verdade, eu verificando pela denúncia, ela é vítima também, né? Então, sim, na verdade, a senhora consta aqui como testemunha, mas na denúncia, com aditamento, a senhora passou a ser vítima Sim. da situação. Então, por isso, a senhora vai ser ouvida sem prestar um compromisso legal, mas Ok. com obrigação moral, pelo menos, de colaborar com a justiça, dizendo a verdade sobre o que souber, certo? Sim. Com a palavra, então, o Ministério Público. Obrigado, Excelência. Dona Aline, boa Tá? tarde. Boa tarde. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Dona Aline, a senhora conhece a Camila Conheci no dia dos fatos. só no dia dos fatos? Sim. E o acusado também? Sim. Antes não tinha visto a Camila em nenhum momento? Tinha contato com eles, não. Já tinha ouvido falar do relacionamento dos dois? Ser Já. problemático? Já. O que as pessoas diziam para a senhora? Fiquei sabendo que que eles tinham brigas e que tinha ocorrido uma tentativa anterior a esse dia que ocorreu. Ele já tinha tentado agredi-la já com a arma branca Entendi. anteriormente. Uma tentativa que a senhora fala tentativa de homicídio? Isso. A senhora sabe dizer quem te contou isso?
É, assim, foi no meio da situação do dia que eu fiquei sabendo. Ah, entendi. Foi a própria vítima que te E falou? assim, no dia que eu conheci a Camila, ela já tinha me relatado que no mesmo dia ela tinha livrado ele, eles tinham tido 11 horas da manhã, eles tinham tido uma audiência e ela tinha liberado ele, Entendi. é, escondendo os fatos, não sei como é que foi a audiência, Certo, sobre essa tentativa. entendi. A senhora lembra quem estava lá com a senhora nesse dia, além da vítima? Sim, estávamos eu, o Natanael, a Elisângela, ela E o Everton. e o Everton. Mas o Everton estava com Só que, vocês? porém, no, no local da moradia ali, são 3 casas, creio eu. Ah, entendi. A Camila, mas o Everton morava numa casa ao lado. Nós estávamos num barraco ali socializando. E tava eu, a Elisângela, o Natanael. Aí chegou a Camila, ficou socializando eu, a Elisângela e a Camila. Ah, então o Nós Everton não três. estava socializando com Só que você. aí o Everton, ele vinha, conversava um pouco e voltava lá para dentro da casa, ficava nesse trajeto, nesse movimento. Entendi. A senhora lembra sobre o que vocês conversavam? Eu, até então, a princípio, ela tinha relatado desse acontecido. Nós estávamos ali convivendo, nós três, estávamos conversando coisas aleatórias até então. Só que o Everton, marido dela, estava meio que desconfortável, eles tinham umas discussões, ele ia, brigava com ela, eles discutiam, ele voltava para dentro da casa, ela se mantinha ali conversando com a gente. E, e foi isso, até aconteceu Entendi. Ela o também se ato. queixava com vocês sobre o relacionamento, Sim, reclamava, sim, sim, porque foi, a senhora disse que tomou conhecimento, inclusive, da audiência, né? sim, sim, sim. Inclusive, ela, quando eles brigavam, ela falava para ele ficar quieto, que ele só estava livre da cadeia porque não tinha sido preso naquele dia, porque ela que livrou ele da cadeia. E eu acho que Entendi. isso foi piorando um pouco a situação dos dois ali. Certo. Ele escutava essa conversa? Ela falava diretamente para ele. Entendi. Mas Aham. e a conversa de vocês? Ele ouvia Não, enquanto ela se queixava dele? sim, escutávamos. Entendi. E em algum momento ele xingou ela, ameaçou? É, assim, verbalmente, eu vi a atitude dele mais deles discutindo por causa disso. Dele não ter sido preso, dele agredir ela. Vocês faziam uso de bebida alcoólica? Sim. Certo. E aí, sobre a agressão, como que se deu? E a agressão foi num determinado momento que ela estava no celular colocando música para eu e a Elisângela escutar. No celular dela, ela estava sentada na entrada do barraco, encostada, eu e a Elisângela mais afastada. Ele chegou e pediu para colocar. Ele falou: não, agora é minha vez de colocar música no celular. Tomou o celular da mão dela. Tomou, Aham, tomou o celular da mão não dela. pediu. É. Ela estava sentada e ele estava em pé. Ele ligou pro irmão, Com o celular que ele tomou? com o celular dela. Falou assim, falou pro irmão que era para ele ir lá, que nesse dia ele ia ser preso em flagrante. No momento, já automaticamente, nisso, o Natanael estava no banheiro, ele não estava presente. Aí eu estava sentada no colchão, assim, encostada na parede, e a Elisângela em pé. Nisso, ele já automaticamente já tirou a arma branca e começou a dar golpes nela. A Elisângela conseguiu correr pro banheiro e eu não consegui me levantar. Entendi. E a senhora foi surpreendida? Foi. A Quando eu senhora, consegui me levantar, ele já tinha golpeado ela, que eu vi assim, que eu fiquei em pânico, que eu não consegui correr. Ele estava com a faca e o Natanael, nisso, saiu do banheiro e pegou que ele é marceneiro, um pedaço de madeira, sim, que ele saiu correndo. certo. A vítima também estava sentada? A vítima estava sentada. Nesse momento, ela caiu de bruços quando eu consegui me levantar. Caiu de bruços. Certo. Ele também consta aqui nos autos que ele teria tentado te... Sim, quando eu consegui. Encostou a faca na senhora. Sim. Quando eu levantei, que eu estava sentada num colchão. Quando eu levantei em pé, ele já estava com a faca quase na minha barriga para me atingir. Ele chegou a dizer, agora é sua vez, alguma coisa assim. Eu vou Ele não, matar vocês. assim, quando eu vi ele chegou, o Natanael, porque um negócio muito pequeno, o Natanael pegou a madeira e tacou. Aí ele partiu pro Natanael. E aí, Natanael, agora vamos resolver. E aí, primo, vamos resolver agora.
Entendi. Ele disse que ia te matar também? Não, ele não chegou a proferir palavras. Ah, Nem tá. na hora que ele estava esfaqueando a Camila, ele não proferiu nenhuma palavra Entendi. Então não teve uma ameaça verbal, verbal, só foi atitude mesmo. certo? Ele encostou a faca na senhora? Ele chegou e me apontou a faca. Encostou na sua pele? Não, na minha barriga. Encostou na sua barriga? Quando eu consegui levantar, ele já estava na minha frente com a faca, em cima de mim. Entendi. E não disse nada. Eu acredito que ali foi um livramento de Deus, não era a minha ordem mesmo. Certo. E aí o Natanael aparece, a senhora Sim. disse. Natanael saiu do banheiro e pegou uma madeira que tinha num outro cômodozinho e tacou no chão, que foi a hora que ele correu. Entendi. Alguém usou alguma garrafa para se defender também? Só que nisso tinha umas garrafas de bebida, como o ambiente era muito aberto, eu fiquei com medo dele voltar de novo. Eu falei para minha colega Elisângela que a gente não tinha nenhum como defesa se ele voltasse de novo para a gente se defender com as garrafas. Entendi. E falei para ela ligar para a polícia militar que eu ia ligar para os bombeiros, que foi eu consegui falar com os bombeiros, que foi onde socorreu a Camila. Perfeito. E os bombeiros chegaram lá primeiro do que a polícia. Sim. A senhora foi com a Camila para o hospital? Não, Depois dos fatos, a senhora conseguiu contato com a Camila? Conversaram? depois eu encontrei com ela só mais uma vez, Entendi. pessoalmente. Muito tempo depois? Não, logo depois, um tempo depois. Certo. Agora tem muito tempo que eu não a vejo. Perfeito. Deixa eu ver se tem algo mais. Ok, dona Aline, eu agradeço. Não tenho mais perguntas. Espero que tudo fique bem contigo. Ok, obrigada. Os advogados de defesa? Sim, Excelência. Dona Aline, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Meu nome é Tailândia, eu faço parte aqui da defesa do Everton. Eu tenho só mais duas perguntinhas. Em algum momento, naquela noite, o Everton chegou a ter algum tipo de conversa com a senhora? Não, Não, Comigo? né? comigo especificamente não. Certo. A senhora não o conhecia antes. Não, Certo. A roupa que a senhora estava no dia, ela ficou coberta de sangue? não, Alguma coisa do tipo? não. A senhora chegou a narrar na delegacia que ele tentou, de alguma forma, encostar a faca na barriga da senhora? No dia com o delegado eu não narrei, Certo, só na audiência online. certo. Eu agradeço, sem mais. Obrigada, dona Aline. Obrigada. Dona Aline, só para esclarecer o ponto. A senhora falou que ele não disse nada, então, em relação à senhora. Não, Não xingou, não Não. ameaçou de fazer Não. qualquer coisa. não. Ok. Os jurados têm alguma pergunta? As partes pensam a vítima? Sim, excelente. Os jurados concordam? Então, muito obrigado, dona Aline. A senhora está dispensada. Uma boa tarde. Tudo de Obrigada. bom para a senhora. Então, o senhor Natanael Carmo de Brito, não é Sim, isso? senhor. Boa tarde, senhor Natanael. Boa tarde, senhor. Tudo bom com o senhor? Tudo bem, senhor. Ok. Senhor Natanael, o senhor foi chamado aqui como testemunha nesse processo. O senhor tem parentesco com as pessoas aqui envolvidas? O acusado, o senhor Everton Castro Damasceno, Ele a é- vítima, dona Camila, Ele é filho do primo da minha mãe. filho. Do primo da minha mãe. Primo segundo. Ok. Aqui, como testemunha, senhor Natanael, a obrigação do senhor falar a verdade, eu advito que se faltar aqui com a verdade, o senhor terá sanções penais, certo? É. Palavra ao Ministério Público. Obrigado, excelência, senhor Everton. Melhor dizendo, senhor Natanael. Boa tarde, senhor. Boa tarde. O senhor está me ouvindo? O senhor está me vendo? Aqui, senhor. Pois não, senhor. Boa tarde, tudo Boa bem? tarde. O senhor se lembra desse episódio aqui envolvendo o Everton? Não lembro, senhor, porque eu não estava presente. Eu não presenciei nada, entendeu? Certo. Eu estava na casa da minha mãe, não vi a presença dele no lote, não vi nada. Acordei só com os bombeiros e a polícia dentro do lote, mas não vi a presença dele, não presenciei nada. Entendi.
O senhor conhece o casal, Camila e Everton? Conheço. Sabe de alguma briga anterior dele? Não, o convívio deles era um convívio bom, entendeu? Ele, Nunca teve nunca problema? presenciei, não. Ele sempre trabalhou, sempre ajudou a esposa, sempre ajudou a cuidar das filhinhas dele, entendeu? Nunca chegou ao seu conhecimento nenhum episódio de Não, nunca desentendimento? presenciei, não, senhor. Porque eu trabalhava na marcenaria e sempre eu estava fazendo algumas montagens. Senhor Natanael, a pergunta é diferente. Não se o senhor presenciou, se chegou ao seu conhecimento, se alguém te contou de alguma briga do casal. Não. Ninguém me contou nada de briga entre o casal, não. Eles tinham um bom convívio, entendeu? Não sei a que ponto chegou essa situação. As testemunhas estiveram aqui, senhor Natanael, só para te explicar, e afirmaram que o senhor interveio, que o senhor jogou inclusive um pedaço de madeira para evitar. Não, elas devem estar me confundindo com alguém, doutor, porque eu estava na casa da minha mãe dormindo. Acordei de madrugada, estava o bombeiro e a polícia lá dentro. Eu nem a presença dele ouvi dentro do lote. O senhor vai insistir nessa versão? Oi? O senhor vai insistir nessa versão, então? Vou falar a verdade do que. Certo. Eu não posso falar o que eu não vi, né, doutor? Assim, eu já vou antecipar. Eu vou pedir para aquisitar o falso testemunho do senhor, porque o seu depoimento é totalmente diferente das demais testemunhas. Se o senhor disser isso novamente, eu vou encerrar as perguntas. Mas eu não posso falar o que eu não vi, doutor. Então, o senhor está dizendo que não usou um pedaço de madeira Não, para não usei preparar? de madeira, eu não vi nem a presença dele no lote, doutor. Tá certo. Então, muito obrigado. Os advogados de defesa? Sem perguntas, Excelência. Senhor Natanael, o senhor foi ouvido na delegacia para esse caso? Doutor, eu estava sob efeito de remédio. Eu durmo, eu tomo remédio para dormir. Quando eu cheguei na delegacia, eu tive que molhar o rosto. Eu não lembro, não sei nem o que que eu conversei na delegacia. Eu desci 2 ruas acima lá de casa. Eu cheguei em casa, ainda tive que tomar um banho e dormir. Nem me recordo de nada. Certo. E em juízo, o senhor foi ouvido? Aqui? Fui ouvido, falei esse mesmo depoimento que eu estou falando aqui agora. Certo. O senhor tem certeza? Tenho certeza, esse mesmo depoimento Pessoal, do juiz, que foi pela videoconferência. Senhor Natanael, que eu estou colocando para o senhor, porque o Ministério Público afirmou que vai pedir para se perguntar aos jurados se o senhor cometeu o crime de falso testemunho. O crime de falso testemunho. Elas devem Só um estar minutinho, me confundindo com alguém. Só um minutinho, eu entendo, só estou esclarecendo a Porque eu situação. não posso dizer uma coisa que eu não vi, uma coisa que Eu entendo, só estou esclarecendo. Se eu deixar eu terminar, eu depois Tudo respondo bem. ao senhor. O crime de falso testemunho para produzir prova em processo criminal tem pena razoável, né? Então, assim, se o senhor de fato tem convicção de que foi isso que aconteceu, aí o senhor mantém. Mas se o senhor não tiver, seria interessante o senhor se retratar. Não, mas eu não vi nada, doutor. Eu continuo nessa tese. Então, ok. Jurados, tem alguma Eu não vi pergunta? nada nem a presença dele em lugar nenhum. Jurados, tem alguma pergunta? As partes dispensam a testemunha? Não, o Ministério Público já afirmou que não vai dispensar, não vai requisitar o falso. Ok, então eu vou pedir que o senhor retorne lá, senhor Natanael, e aguarde. Nós vamos ouvir a última testemunha, o senhor Helder Castro Damasceno. Damascena. Vamos retomar aqui a sessão. Então vamos. Senhor Natanael Carmo de Brito, não é Sim, isso? senhor. Boa tarde novamente, senhor Boa tarde. Natanael. O senhor foi ouvido inicialmente na sessão e, após a oitiva do senhor, o Ministério Público pediu a inclusão de um quesito pelo possível cometimento de falso testemunho. Nós passaremos adiante aqui na fase do processo, né, para chegar à sentença,
E conforme o Código determina, né, no artigo 345, no parágrafo 2º, ele afirma que o eventual crime de falso testemunho deixa de ser punível se a pessoa se retrata até o momento da sentença, né? O entendimento, a divergência, mas o entendimento dominante é de que a sentença, no caso do Tribunal do Júri, é a sentença de plenário. Então, por isso eu trouxe o senhor aqui novamente para questionar. Lembrando que o senhor está compromissado, o senhor prestou 3 depoimentos, basicamente. Há divergências entre eles, mas principalmente entre o judicial da primeira fase e o de hoje, há uma divergência, embora esses 2 últimos sejam caminho no mesmo sentido geral. Certo. Então, eu questiono o senhor mantém o depoimento que o senhor prestou hoje aqui, afirmando que porque nem. eu- Só um minutinho. Tô entendendo. Afirmando que nem mesmo chegou a ver o acusado depois do fato e não teria pego nenhum pedaço de madeira para fazer qualquer coisa? Não, senhor, não me lembro, eu não vi nada, senhor. Então, a pergunta, porque inicialmente o senhor disse que não viu. Não Agora o vi, senhor está dizendo que só não lembra? não, mas eu não lembro de nada, porque eu não estava no momento do fato, entendeu? Eu não A estava. afirmação tava- não é Eu nem. estava na A casa da denúncia minha não mãe. fala que a participação do senhor seria. As testemunhas que aqui falaram sobre o senhor presente no local, elas não falam que o senhor estava no momento do fato. Diz que o senhor chegou, né, tipo, como para socorrer as pessoas e ali teria chegado com um pedaço de madeira. Quando aconteceu, quando eu saí da casa da minha mãe, eu não presenciei nada, não vi ninguém, eu só vi só socorrendo ela. E as 2 amigas minhas que estavam lá, Elisângela e a Aline, só. E o senhor não pegou nem um pedaço de madeira? Peguei, não cheguei nem Então, o a senhor ver. mantém o depoimento que o senhor prestou aqui hoje, Sim, senhor. né, sob pena de ser reconhecido que o senhor possa ter cometido crime de falso. E como eu disse mais cedo, é um crime que, por ser, na situação aqui, trazer alguma coisa para um processo criminal, ele tem até um aumento de pena. Então, o senhor está ciente disso e mantém a Eu afirmação. não posso falar o que eu não vi, né, senhor? Exatamente. Eu só estou colocando para o senhor as possibilidades, ok? Aí, no caso, o que é falso testemunho? É. Uhum. O falso testemunho tem pena entre 1 e 3 anos e, por conta dessa causa de aumento, ele pode se aumentar de 1/6 a 1/3, né? Então, só para o senhor ficar sabendo, né? Aí as contas é o senhor quem Aí, no faz, caso, quanto que é a sentença? não é? Uhum. A conta somando eu não fiz, eu só estou afirmando que da mínima de 1 ano se aumenta 1/6, né? Se aumenta 1/6 a 1/3 e da máxima a mesma situação é possível. Aí é o juiz que, eventualmente, se for o caso, se os jurados reconhecerem a situação. Pode ser também que os jurados entendam que não é o caso. Mas então o senhor mantém, né? Por hora, vamos ficar aqui, ok? Sim. Então, obrigado. E na situação, então agora eu vou dispensá-lo, né, doutor? A escolta. Então, em relação ao seu. Então, boa tarde, agente de polícia Cristiano Silva Ramos. Boa tarde, excelência. Tudo bom com o senhor, gente? Tudo Cristiano? bem. Ótimo. O senhor foi, então, chamado aqui como testemunha. O senhor não tem mesmo parentesco com as pessoas aqui envolvidas, certo? Certo. Como agente de polícia está acostumado depois de juízo, sabe das consequências do falso testemunho, se compromete a dizer só a verdade? Sim. Certo. Com a palavra ao Ministério Público. Obrigado, excelência. Agente Cristiano, boa tarde. Boa Seja tarde, bem-vindo. doutor. Tudo bem. Agente Cristiano, o senhor se recorda deste caso? Sim. Foi o senhor que efetuou a prisão do acusado? Sim. O senhor pode nos contar como foi? Eu estava de plantão no dia, assumi o plantão por volta das 8 horas da manhã, quando tomei conhecimento do caso. Então chamei o agente Admon, fizemos algumas diligências, porque eu já conhecia o autor. Tivemos algumas informações e passamos a diligenciar. Até que por volta das 10 horas, recebemos informação de que o autor
poderia estar na casa do irmão dele. Então nos deslocamos para lá quando recebemos um telefonema da equipe do plantão, do chefe da equipe do plantão, informando que um policial militar estava de folga, passando em determinado local, viu uma faca no chão e então esta poderia ser a faca utilizada no crime. Por coincidência, era próxima à casa do irmão do autor. Chegamos ao local, fizemos a apreensão do objeto, colocamos na viatura e deslocamos até a casa do Everson, que é a casa do irmão do autor. Adentramos a casa, fomos recepcionados pelo Everson e ele informou que o irmão dele, o Everton, estaria no fundo da casa, na parte de trás. Fomos até lá, o Everton estava de pé conversando com uma pessoa, acho que seria o filho dele. E então me aproximei e ele já foi falando que teria feito uma loucura, teria feito uma doideira e que fez porque estava sob efeito de álcool e droga. Fiz o algemamento dele, levou de prisão, conduzimos ele até a DP. Estava na DP, o doutor Marcelo, delegado do caso, no dia, pediu que fôssemos até o local para a condução de uma testemunha. A condução chamava Natanael. Chegamos lá, ele estava lá, foi cientificado do que estava acontecendo. Solicitei a ele que nos acompanhasse. Ele adentrou na viatura e no caminho ele comentou que teria presenciado o que teria acontecido lá e detalhou que teve uma confusão. Quando ele ouviu uma confusão e ele estava no banheiro, quando saiu, ele viu o Everton esfaqueando a Camila e utilizou de um pedaço de madeira para afastar Everton de Camila. Nesse momento, o Everton fugiu do local, levando com ele a faca. Então ele foi apresentado até o delegado e foi ouvido formalmente por ele. Então foi isso, doutor. Se o senhor quiser. Perfeito. O senhor mencionou que já conhecia o autor. Sim. De outras ocorrências, de outras situações análogas, diferentes? Por que o senhor já conhecia? De outras ocorrências. O Everton, ele já tem passagens por tráfico de drogas, por, salvo engano, roubo, e sempre teve histórico de uso de drogas ilícitas. Certo. O senhor também apurou se ele já tinha passagens por violência doméstica contra Camila ou outras mulheres? Somente no dia dos fatos, né, que eu tomei conhecimento da ocorrência que ele tinha anteriormente, das ocorrências que ele tinha anteriormente com relação ao crime de violência doméstica. Perfeito. Você se lembra da versão que ele deu, se ele admitia? Sim, ele admitiu no momento que teria feito aquilo, esfaqueado a Camila porque estava sob efeito de álcool. Entendi. O senhor lembra o horário que o senhor efetuou a prisão dele? Por volta das 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. E o fato tinha acontecido na madrugada? Na madrugada, entre 2 e 3 horas, nós assumimos o plantão por volta de 8 horas, quando iniciamos as diligências, mas somente às 10 nós conseguimos efetuar a prisão. Entendi, mas ele não trouxe mais nenhuma justificativa, a não ser o uso da droga e da bebida, segundo ele. Sim, foi somente isso. Certo. Tá ok, eu estou satisfeito. Muito obrigado. A defesa? Doutor Cristiano, boa tarde. Boa tarde, doutora. Meu nome é Tailândia, faço parte aqui da defesa do senhor Everton. No momento da prisão do senhor Everton, ele resistiu à prisão? Ele estava tranquilo? Ele causou algum tipo de transtorno? Ele não ofereceu nenhum tipo de resistência
Certo. Mas ele não estava tranquilo, ele estava como alguém que tivesse feito o que fez, né? Mas tranquilo não. Agitado? Seria o que o senhor queria. Seria o que o senhor quer falar? Não é agitado, ele estava assumindo que teria feito uma loucura e dizendo que fez porque estava sob efeito de álcool. Certo. Nesse momento só se encontrava ele e o irmão dele na casa ou tinha algum tipo de advogado? Não entendi a pergunta, doutora. No momento da prisão dele, no momento que o senhor chegou lá, na casa estava o Everton e o irmão dele, proprietário da casa, ou além deles dois, existia ali a presença de algum advogado? Não. Ele estava em fuga. Quando nós entramos na casa, após recebemos a informação de que ele estaria lá. O irmão dele estava na frente e informou que ele estava na parte de trás. Quando nós entramos, estava somente ele e uma outra pessoa que eu acredito que seja o filho dele. Certo, dentro da casa, né? O senhor falou que já conhecia o Everton, certo? Sim, Das outras vezes, né? Que o senhor, j- pelo fato de o senhor já o conhecer, o senhor já sabia da existência desse endereço do irmão dele ou não? sim. Já sabia, né? Certo. Em algum momento, em outro momento, aliás, o senhor chegou a pegá-lo na casa do irmão dele ou só nesse dia dos fatos? Eu nunca investiguei nenhum crime do Everton, mas eu tinha conhecimento dos crimes dele. É, mas quando ele foi preso na casa dele, ali morava o irmão, mas aquela casa já era da família dele. Ali morou a mãe dele, Já era um endereço tio, conhecido, já era um certo? endereço conhecido, sim. Sem mais, doutor Cristiano, muito obrigada. Gente, Cristiano, o senhor Everton foi ouvido na delegacia, foi interrogado na delegacia? Sim, pelo doutor Marcelo, sim. Doutor Marcelo, só acompanhou esse ato? Não. Não? Ok. Jurados, tem alguma outra pergunta? As partes dispensam a testemunha? Sim, Jurados concordam? Muito obrigado, agente Cristiano, por estar dispensado. Uma boa tarde. Boa tarde. Nós vamos ouvir a Então vamos ouvir agora o delegado de polícia, Marcelo Gaia da Silva. Boa tarde, doutor Marcelo. Boa tarde, Excelência. Tudo bom com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Que ótimo. O senhor foi então chamado aqui como testemunha, o senhor não tem mesmo de parentesco com as pessoas aqui envolvidas, certo? Sim, senhor. Como delegado de polícia, está acostumado a depor em juízo, sabe das consequências do falso testemunho, se compromete aqui a dizer só a verdade? Perfeitamente. Ok. Com a palavra, então, o Ministério Público. Obrigado, Excelência. Doutor Marcelo, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Marcelo, o senhor se recorda deste caso aqui, envolvendo o Everton e a Camila? Sim, senhor. Inicialmente, boa tarde a todos os presentes. Fui o responsável aí pela Lava Total de prisão em flagrante, né? O senhor Everton aí, ele foi preso poucas horas depois do cometimento dos fatos, né? No dia dos fatos aí foi ouvido aí testemunhas oculares, né? Que narraram para gente, para mim, a situação, né? A sua prisão foi efetuada aí pelo agente Cristiano, né? O seu Everton foi preso na casa do irmão, como disse, poucas horas depois do cometimento do fato, né? E ouvindo as testemunhas lá, né? Narraram para mim que o autor e a vítima estavam na residência e no mesmo lote tinha outra casa onde estava outro rapaz e duas moças, o seu Natanael, se não me engano o nome que é até o responsável pela casa que eles moravam de aluguel, estavam lá confraternizando, né? E de repente a senhora Camila, a vítima aí, juntamente com o Everton, estavam ali também reunido ao grupo. Em dado momento lá, o senhor Everton, motivado aí por um possível ciúmes aí de um cidadão que estava lá, se não me engano, acho que era até amigo do senhor Natanael, pegou o celular dela, né, e de imediato já passou a desferir vários golpes de faca, né, atingindo aí na região
abdômen, braço, pescoço, salvo engano, em torno de 5 ou 6 foi esfaqueado aí, né? E nesse momento o senhor Natanael pegou um pedaço de madeira e atingiu o senhor Everton, né? Segundo ele aí, a própria vítima também posteriormente ouvida por mim na delegacia, que se não fosse a intervenção dele, ela teria sido morta por ele. Perfeito. O senhor conseguiu apurar o passado desse casal, se eles tinham outros problemas de violência doméstica? Inclusive, Excelência, segundo a vítima, ela tinha pedido a revogação da medida protetiva nesse dia, né? No dia dos fatos. No dia dos fatos. E ela já, narrado por ela já tinha sido agredida várias vezes por ele fisicamente, inclusive com fatos, até com garrafas, né? Tá? Mas acabavam reatando o relacionamento, né? E nesse dia, ela tinha pedido a revogação das medidas protetivas e aconteceu esses fatos. Perfeito. O senhor se lembra de ter conversado com o senhor Everton? Sim, senhor. O senhor lembra a versão que ele deu? Então, na delegacia, ele narrou para a gente que teve uma discussão lá com o Natanael, mas Natanael, outro rapaz, não me recordo agora, que não se lembra de ter esfaqueado a esposa, né, que passou na frente, não se recorda de nada, né, que ele pegou e esfaqueou, mas não se recorda muito por que fez isso. Perfeito. Doutor Marcelo, eu agradeço a sua colaboração. Não tenho mais perguntas por hoje. Muito À disposição, obrigado. Excelência. A defesa? Doutor Marcelo, boa tarde, Boa tudo tarde. bem? Tudo bem com a senhora? Boa tarde. Bem, meu nome é Tailândia, eu faço parte aqui da defesa do seu Everton. O senhor se recorda se no momento da prisão o seu Everton causou algum tipo de transtorno ali? Doutora, a prisão aí foi efetuada pelo agente Cristiano, né? Certo. Eu não participei da prisão, mas eu não me recordo se teve alguma resistência da prisão dele. Inclusive, a prisão dele foi efetuada na casa do irmão dele, salvo engano, o seu Helder. Não me recordo se teve alguma resistência da prisão dele. Certo. Sem mais, doutor Marcelo, muito obrigada. Nada à disposição. Os jurados têm alguma pergunta? As partes pensam na testemunha? Os jurados concordam? Muito obrigado, então, doutor Marcelo. Muito obrigado, um abraço, até uma próxima À oportunidade. disposição, Excelência. O senhor Helder Castro Damasceno, é isso? Boa tarde, senhor Helder. Boa tarde. Tudo bom com o senhor? Tudo bom. Deixa eu se aproximar um pouco do microfone, por favor, e falar um pouco mais alto para ser bem ouvido, ok? O senhor foi chamado aqui como testemunha, o senhor é irmão do senhor Everton Sou sim. Castro, né, o acusado? É. Certo. Por conta desse parentesco, então, senhor Helder, o senhor vai ser ouvido aqui como informante. Então, não vai prestar o compromisso legal de falar só a verdade sobre as penas da lei, mas tem um compromisso moral de aqui colaborar dizendo só a verdade, certo? Certo. A palavra ao Ministério Público. Obrigado, Excelência. Boa tarde, seu Helder. Boa tarde. Tudo bem? O senhor é irmão, então, do Everton, não é isso? No dia da prisão do Everton, o senhor estava presente? Não, Certo. O senhor sabe onde o Everton foi preso? não, O senhor não sabe? não sei. O senhor tomou conhecimento dos fatos? Não estava lá na hora. Certo. A pergunta é diferente. Se o senhor ficou sabendo, Fiquei sabendo no outro dia. quem te contou? Foi a minha prima. O que ela disse para o senhor? Ela falou que tinha acontecido o fato lá e tudo. Aí eu peguei e fui lá ver, né? Porque eu tinha duas sobrinhas pequenas lá, né? Para ver se tinha alguém com ela. Quando eu cheguei lá, já tinha acontecido. Sim, mas ela disse se o que aconteceu? Não, Ela disse se o Everton agrediu alguém. não. Ela só falou que tinha acontecido lá uma discussão lá e tudo lá, mas não sabia que tinha A discussão entre quem? dele mais a mulher, só. Com a Camila? É, E ela não falou que teve agressão? não falou nada, não. Certo. O senhor não estava no local. Não. Eu não tenho mais perguntas. Muito obrigado, senhor Helder. A defesa? Sem perguntas, Excelência. Jurados têm alguma pergunta? As partes pensam na testemunha? Sim, excelência. Jurados concordam? Então, muito obrigado, senhor Helder. O senhor está dispensado. Uma boa tarde. O senhor tá... 91. Gabriel, bom dia. Pode falar próprio no microfone,
por favor? Seu nome completo, por favor, Gabriela. Gabriela Jardim de Souza. É natural de onde? Brasília, Bahia. Data de nascimento. 13/1/91. Nomes dos seus pais. Donizete Ferreira de Souza, Maria do Campo Jardim. Qual é a sua profissão, Gabriela? Artesano. Você estudou até qual série? Ensino médio completo. Qual o endereço residencial da senhora? Morava na 23, Estação do Sul. Pode falar o endereço completo? 23, Conjunto G, Prato 18. Quando a senhora foi presa, era esse endereço aí que a senhora morava. Tá certo. Só tem filho? Primeiro nome e idade. Otávio Gael, 2 anos. João Miguel de Souza Jardim, 10 anos. Arthur Ferreira de Souza, 16 anos. O Arthur vivia com a senhora também? Não. Não, né? Certo. E eles estão sob a guarda da sua mãe, a avó materna? Sim. Tem. A senhora já foi processada por quais crimes? Sucede. Só tem a condenação de roubo? Oi? Só tem a condenação pelo roubo? Tem mais outro crime, não? Ela deveria estar cumprindo pena? Já estava foragida? Não? Ela já tinha cumprido a pena, já? Em pesa contra a senhora a acusação de ter participado desse homicídio duplamente qualificado, ocultação e destruição de cadáver. A senhora conversou com a defesa em mais de uma ocasião, inclusive hoje, confirma? Sim, sim. Tem direito de ficar em silêncio e a oportunidade, no entanto, de esclarecer os fatos. Excelência. Você deixa eu terminar, doutor. Se a senhora confessar e essa confissão for integral, eu explico, admitindo a responsabilidade pelo fato, isso pode reduzir em até 1/6 eventual pena aplicada. Tá bom? Pois não, doutor. Ela vai se reservar o direito de responder as perguntas. Tá certo. Essa é a orientação da dos defesa. jurados. De quem, doutor? É a defesa dos jurados. Tá certo. Então, Gabriela, só tem direito de ficar em silêncio, ou falar se quiser, ou responder apenas algumas perguntas. A senhora pode escolher, inclusive, como a senhora vai responder. Só da defesa. Tá certo. Então, a defesa tem a palavra. A defesa tem a palavra. Dona Gabriele, a respeito desses fatos, no dia, quer dizer, é o dia anterior, né, porque os fatos ocorreram no dia, às 4 horas no dia posterior. Nesse dia, a senhora estava presente na data desses fatos? A senhora poderia me informar aonde a senhora se encontrava? Na casa da minha mãe. Sim, mas eu digo no dia anterior, veja bem. Segundo notícias, a senhora se encontrava na residência. Sim. De um dia. Sim. Os fatos ocorreram no dia posterior, ou seja, às 4 da manhã. Sim. O que ocorreu no dia em que a senhora saiu dessa casa? E por que a senhora saiu? Eu tinha brigado com o Gustavo. Peguei o ônibus e fui para a casa da minha mãe. Isso era por volta de que horas? 8, 9 horas da noite. E como é que a senhora ficou sabendo a respeito desses fatos? Fiquei sabendo no outro dia, quando eu fui buscar as minhas coisas. E meu filho que estava na casa da avó dele. E o que o Gustavo teria dito para a senhora a respeito desses fatos? Ele disse que tinha discutido com Vinícius. E tinha matado ele. Ele falou detalhes a respeito? Não. A senhora saberia informar qual foi o motivo dele para cometer esse crime? Eu não sei dizer direito. Acho que foi briga, discussão, ponto de droga. Acho que foi isso. Tem notícia também de que a senhora já foi vítima de violência doméstica. Sim.
Qual foi o contexto dessa situação? Como aconteceu isso? Foram 2 vezes. Porque ele tinha passado a noite fora, usando droga. No outro dia, quando ele chegou, nós brigamos e ele me agrediu. Como ele te agrediu? Em que contexto, que situação? Na segunda vez, eu estava saindo do portão, ele me puxou e eu caí com o neném no colo. Eu fui na delegacia e fiz um boletim de ocorrência contra ele. Ele tinha pedido uma medida protetiva. A respeito desses fatos, a senhora já afirmou que não se encontrava no local do fato no dia. Sem mais perguntas. Eu vou encerrar o interrogatório. Vamos ver se pode pedir responder a pergunta da defesa. Não, mas aí foi a orientação do advogado. Ela só ia responder, ela poderia responder só da defesa. Não foi isso, Gabriel? Sim, sim. Tá bom. Então, nós finalizamos o seu interrogatório. Pode parar a gravação. Bom dia, senhora. Sim, tudo bem com a senhora? Vou pedir para... Isso, obrigado. A senhora pode falar seu nome completo, por favor? A senhora era a mãe da vítima, do Vinícius? Isso, sou. Os sentimentos pela perda da senhora, infelizmente a gente tem que tratar disso novamente, e talvez eu tenha que fazer essa oitiva da senhora num segundo momento, e aí eu preciso explicar. São 3 acusados, 2 foram pronunciados e não recorreram, o terceiro recorreu. Como são presos, nós tentamos agilizar ainda mais o julgamento. Então, 2 serão julgados hoje, e um terceiro muito em breve. Tá? Eu espero, a Camila talvez ainda não tenha a data, mas nesse primeiro semestre ainda. Tá bom? Então, por isso que a gente precisa dessa repetição. É um outro processo, uma outra defesa, um outro réu. Tá bem? Então, eu peço desculpas para a senhora por não poder evitar essa forma de trabalho que é estabelecida pela lei. Certo? Então, agradeço a colaboração da senhora. A senhora disse que não tem receio de depor na presença dos acusados, deputado Gabriel. Então, a escolta vai subir com ele. Se por acaso tiver algum problema, eu tenho a liberdade de eventualmente retirá-los daqui, se for necessário, tá bom? A nossa conversa vai ser com o promotor, com os advogados e não com os acusados, tá bem? Bem. Então, obrigado mais uma vez, Ana Francisca. Eu vou pedir para a senhora um esforço de memória para relatar especialmente aos jurados como é que a senhora tomou conhecimento do fato, se conversou com alguém, o que a senhora, quem foi, falou para a senhora, falou o quê, o que a senhora viu, para a gente tentar entender a história de maneira geral, tudo bem? No tempo do acontecido, o Vinícius estava trabalhando no Valparaíso de pedreiro. Pedreiro não, de servente. Não perceber essas coisas. Certo. Ele trabalhava com meu esposo, Lucia. Pode puxar um pouquinho mais, que eu acho que o microfone ainda ficou longe, né? Pode puxar. Ele é... Isso, igual... Pode deixar bem próximo, que fique à vontade. Então, ele estava trabalhando com seu esposo? Lucia, começou a 16 anos. Acho que todo mundo conhece a Lucia. Certo, sim. Ali no primeiro semáforo, um quiosque branco, tem um placa, estava veículo. Então, desde os 16 anos, ele trabalhava lá. Já. Aí, depois, agora, por último, ele estava trabalhando como servente. Meu esposo faleceu, de infarto. Aí, passou um tempo, ele trabalho, aí resolveu trabalhar lá para o Valparaíso. A pessoa sem trabalhar, um dia não veio. Aí foi, ele teve ido para casa na sexta. Aí ele me ligou, foi lá para Samandá, para a casa do Daniel. Aí eu falei, meu filho, vem para cá, Samandá tá tão perigoso. Ele falou assim, não, mãe, eu vou ficar aqui na Samambaia, no domingo eu vou para casa de manhã. Aí meu sobrinho dormia em casa, era mesmo da idade dele. Aí de manhã meu celular toca pelas umas 9 horas, a minha amiga me ligando, que os meninos dela foram estar junto comigo.
pedindo o número da minha irmã. Eu perguntei assim, o que é que aconteceu com o Vinícius? Ela falou assim, não, passa só o número da sua irmã, que eu quero falar com ela. Aí eu falei assim... Já teve um pressentimento, então. Aí eu falei assim, Yura, aconteceu alguma coisa com o Vinícius na Samambaia? Ele falou assim, não, tia, aconteceu não, porque se tivesse acontecido, ela tinha falado alguma coisa para você. Aí eu falei assim, não, aconteceu, tenho certeza. Que a minha irmã mora perto. Aí eu passei o número para ela ligou para minha irmã, em seguida a minha irmã chega, ela e o esposo dela. Estava fazendo café. Aí meu sobrinho foi atender ele, foi abrir o portão, porque na casa você não enxerga nem quem está dentro, nem quem está fora. Aí eu já vi ela com aqueles olhos escuros. Aí ela falou assim, já assassinaram o Vinícius na Samambaia. Aí faltou tudo. Eu ia dizer assim, isso. Aí ela falou assim, eu falei, foi mesmo, ela falou, dona Angela, você terminou de me contar agora. Aí em seguida eu liguei para meus irmãos, assim, nós somos oito irmãos. Liguei para meus irmãos vieram, aí a gente já foi diretamente para o ML também. Não conheço as pessoas e também não sei o motivo porque aconteceu isso. Até hoje eu não sei, que eu gostaria de saber, eu acho que é difícil. Só que eu pedi para era ele não estava se encontra mais. Aí é uma situação muito... E a única coisa que eu quero é justiça. Ele morava com a senhora, então. Morava comigo. E ele ajudava no sustento de casa? Era um ótimo filho. Não sei por que ele fala assim, ele me ajudava em tudo. Ele, claro, essa pessoa fica desempregada, mas enquanto ele estava trabalhando, ele saía todo dia para trabalhar, no momento que ele estava no horário normal? Todo dia ele saía. Tipo, muitas vezes ele saía 6 horas da manhã para abrir o quiosque. E o César, ele trabalha com um negócio de placa de veículos. Você vai no Detran, você faz a vistoria, porque eu não entendo essas coisas. Você faz aquela folha, aí ele vai e faz a placa. Meu filho trabalhava com ele. Entendi. E ele tinha reclamado de alguma ameaça para a senhora? Não, ele nunca tinha me reclamado. De alguma dívida, de droga, alguma coisa desse tipo, nada? Inclusive, ele me queria com dinheiro lá no Cio. O Paulo César, quando ia no sábado, ele que ficava lá e encontrava, ele prestava conta do que entrava e do que saía. E a senhora teve que ir ao IML para fazer o reconhecimento? Isso, foi bem no início do Covid, não deixaram eu ver de jeito nenhum. Em seguida, eu fiquei sabendo, no dia que pegaram essas pessoas que fizeram isso com ele, eu não sabia que, além de assassinar meu filho, jogaram ele numa chácara e ainda tocaram fogo. Então a senhora teve que fazer o enterro caixão fechado? Isso, foi caixão fechado. Porque a senhora descobriu que estava todo o corpo destruído. Isso. Ele tinha filho? Não, ele fazia 20 anos. Não tinha filho. Tá certo. Agradeço a colaboração da senhora. O promotor de justiça tem a palavra. Bom dia, dona Francisca. Meu nome é Tiago, sou promotor de justiça. Muito obrigado pela presença da senhora aqui hoje. Como o juiz explicou, nós estamos aqui para apurar justamente a morte do seu filho. E o nosso intuito é fazer justiça pelo que aconteceu com ele. São jurados aqui que vão julgar aqui hoje. A senhora, não sei se a senhora mencionou, está no processo, não sei, mas os jurados saibam, a senhora morava onde na época dos fatos? Os fatos? No Recanto. E o Vinícius foi assassinado com 20 anos. Ele morou com a senhora até qual idade? No tempo. Ele saiu, inventou de morar com os colegas, acho que não foi 8 meses, não foi nem 7 meses, ele voltou. Tinha menos de um ano que ele tinha saído de casa? Tinha nada. Acho que não tinha nem 5 meses. Ele voltou rápido. Certo. A senhora falou que o seu marido faleceu. Era o pai dele? Não, mas praticamente foi, porque ele cuidou dele desde os 8 anos. Essa pessoa, como é que chama? Paulo César de Lima. O Paulo cuidou do Vinícius desde os 8 anos. Isso. E o pai do Vinícius? O pai do Vinícius não mora aqui em Brasília, mora em Portugal. Nunca deu assistência? Não, porque eu não corri atrás.
Até os 8 anos a senhora criou ele sozinha? Criei sozinha, só tive a ajuda do Paulo César. Quais são as condições financeiras da senhora? A senhora tem condição boa de financeira? Olha, no momento eu estava desempregada, porque o Paulo César ele tinha condição de me manter do bom e do melhor. Vinícius também usava do bom e do melhor, não tinha condição não. Aliás, ele tem, a família dele toda. Aí, como eu estava desempregada, aí meus irmãos me chamaram para ir morar com eles, só que eu não fui. Eu fui para o Maranhão, que sou do Maranhão, não sou daqui. Aí passei um mês lá no Maranhão com a minha mãe, aí vim para aqui para Brasília, aí fui para meu pai mora em Tocantins, na família. Aí quando eu cheguei, a minha amiga entrou de férias, foi para a Bahia, aí ela já, você vai, vou te levar para a Bahia para tu passar a refrescar sua mente um pouco. Eu falei, tá bom. Falei, não, mãe, eu não tô com cabeça para viajar. Aí fui para a Bahia, passei o mês na Bahia. Aí quando eu cheguei, fui procurar serviço, fiquei trabalhando 1 ano na padaria lá no Riacho do 2. Aí lá não era muito bom para pagar para atrasado. Isso foi depois da morte do Vinícius? Isso, depois da morte do Vinícius. Tá, eu quero saber mais na época que a senhora criava ele, que a senhora cuidava dele. A senhora tinha condições? Tinha, o Paulo César tinha. Nunca faltou nada? Nunca faltou nada, nada. E já teve uma época que o Vinícius deu trabalho para a senhora, de envolver com coisa errada, já chegou a ser preso? Teve uma época, acho que foi dos 14 para os 15 anos, quando ele era de menor. Mas foi só uma fase. O que foi que ele fez que precisou ser preso? Uma vez eu me lembro que foi por causa de desacato. E outra vez, eu lembro que foi com negócio de carro. Acho que ele e outro pegaram o Uber aí, acho que fizeram o cara do sair. Aí ele foi preso. Isso. E ficou quanto tempo preso? Ele não passou nem um ano, porque meu esposo pagou o advogado e ele saiu. E depois que isso aconteceu, o Vinícius, ele tinha intenção de mudar de vida? Quais eram os planos dele? Ele queria continuar fazendo coisa errada? Se ele queria estudar, trabalhar? Para lhe falar a verdade, ele estava totalmente outra pessoa diferente. Porque a gente é de uma família que não aceita os filhos estar fazendo as coisas erradas. A gente chega sempre depois. O Paulo César, sempre o advogado quer deixar as coisas lá para ele. Eu nunca fui. Nunca. Eu pagava só advogado, o advogado ia. Aí o Paulo César, quando ele saiu, conversou com ele, ó, Vinícius, eu paguei o advogado, você saiu, agora você tem que estar direito. Ele estava totalmente, a pessoa totalmente diferente. Estava outra pessoa. Melhor ou pior? Melhor, não estava saindo para a rua, estava só dentro de casa, jogava videogame com o sobrinho dele. A senhora sabe dizer se ele usava drogas, se ele andava com gente que usava droga? Não, lá na minha casa, as pessoas que andavam lá em casa, eu conhecia, não usava. Eram as pessoas direitas, de família. Agora, depois que sai de casa, eu não sei. Ninguém chegou para a senhora e contou, olha, ele estava mexendo com droga? Eu nunca vi ele usando droga, para falar a verdade. A senhora já frequentou esse local onde ele estava morando, lá na 303, aqui em Samambaia? Não. A senhora tem mais filhos? Deus me deu 2, só que o outro, eu não estava com condições de criar, eu dei para a madrinha dele desde pequenininho. Ele é registrado e tudo, o nome da madrinha e do padre. E conviveu com a senhora, então era só o Vinícius? Só o Vinícius. Como que ficou a vida da senhora e da sua família depois da morte do Vinícius? Não melhorou nada. Totalmente, não melhorou nada. Okay. O que a senhora espera do julgamento de hoje? Eu espero que a justiça seja feita, que enxergue os fatos. Como eu falei, ele era uma pessoa do bem, que não tinha maldade com ninguém. Eu só quero que a justiça seja feita, para que nunca mais ele destrua a família de ninguém, porque, sinceramente, eu adoeci, fiquei com depressão. A minha vida é totalmente... É diferente a vida de antigamente. Porque ele fazia parte da minha vida. Dava tudo para meu filho.
Aí aconteceu isso. Obrigado. Tem que esperar. Doutor Milton Costa Pedro Gustavo, sua pergunta? Uma pergunta. Bem breve, bem. Sei que a sua dor não tem como retirar, mas a minha pergunta é só para esclarecimento mesmo. Deixa eu entender que ele saiu de casa com quantos anos? Eu não entendi bem, vai ficar bem claro. Com quantos anos? Sim. Ele já saiu com 19. 19, né? Isso. Então, e depois do 19 ele chegou a voltar. Voltou, passou pouco tempo. Fora ele voltou para casa. No momento da época do crime, ele estava morando com a senhora. Tá. E o Daniel, ele morou quanto tempo, Daniel? Poucos meses. Mas então, nessa época, ele não estava morando com o Daniel. Não estava, não. Não estava morando com ele. Tem mais perguntas? Da defesa de Gabriel, doutor Pedro, Paulo. Pode falar no microfone, doutor, por favor, para a gente. Bom dia, dona Francisca. Bom dia. Meu nome é Pedro Barreto, sou advogado de Gabriel. Primeiramente, gostaria de apresentar as condolências da defesa em relação à perda do seu filho, que nada justifica uma vida sem ser clara. E mais do que isso, eu tenho a certeza, até porque eu experimento isso até hoje, a perda de um filho é uma dor que não tem fim. É todo dia, é um sentimento de se resgatar tudo que se viveu no passado. Eu não vou formular perguntas. O doutor Paulo Suzano aqui, que está nos acompanhando, formulará essas perguntas. Bom dia, dona Francisca. Bom dia. Essa bancada toda se solidariza com a sua dor de perda, de colocar o carro na frente dos bois da história que é enterrar um filho. Isso aí é uma coisa que é inquestionável. Agora, eu tenho umas pequenas dúvidas que eu queria que a senhora sanasse. Como é que a senhora tratava de nome o seu filho Vinícius? Vinícius mesmo, só que o pessoal, ele tinha um apelido. O pessoal chamava ele de Muriçoca. Porque nem eu sabia. Um dia eu indo para casa da minha amiga, sempre lá em casa a menina direto atrás dele. Direto, lá em casa era assim. Aí ela, tia, cadê o Muriçoca? Aí eu falei assim, que Muriçoca? O Vinícius. Eu falei, pois eu não sabia que o apelido dele era Muriçoca. Porque ele era muito pequenininho e magro. Essa primeira vez que a senhora ouviu esse tratamento, essa alcunha dele de Muriçoca, foi quanto tempo antes da morte dele? E já fazia tempão. O pessoal botou esse apelido dele de Muriçoca, ele tinha acho que uns 13 anos. A senhora já nos assegurou que ele não consumia drogas, certo? Na minha presença eu nunca vi, não. Mas a senhora já ouviu falar alguma vez que ele teve um comportamento de alguém que havia consumido droga recentemente? Eu vi, só que é tipo assim, a mãe tem que ver, né? Me parece que a senhora conheceu esse amigo dele com quem ele morou um pouco antes do falecimento dele, o amigo Gabriel. A senhora sabe se esse amigo Gabriel é imerso no mundo das drogas? Não sei. Eu só sei agora, depois da morte do meu filho, que ele saía com o Vinícius pagava o lanche para ele, usava a roupa dele, calçado dele e tudo. Aí depois da morte do meu filho, eu fiquei sabendo que ele foi preso porque estava vendendo droga. Sem mais perguntas, Uma pergunta de jurado, falar por escrito, é só levantar a mão. Não? Posso então dispensar a Dona Francisca? Estamos de acordo? Dona Francisca, obrigado mais uma vez pela colaboração da senhora. Se a senhora quiser assistir ao juramento, é direito da senhora, tá bom? Só que eu preciso fazer um pedido. Se por acaso em algum trecho a senhora não concordar com o que está sendo dito, ficar nervosa, aí sai um pouquinho, esfria a cabeça, volta. Ou se a senhora falar, não, eu não consigo acompanhar e quiser ser comunicado do resultado do processo, a senhora pode pedir para ser comunicado, entende? Tá bom? Então, a senhora está liberada, a senhora pode passar por lá. 656, aliás, 657, dígito 91/2024.
Bom dia, Gustavo. Bom dia. Pode falar seu nome completo, por favor? Meu nome é Gustavo Souza Lima. Você é natural de onde, Gustavo? Aqui de Brasília. Data de nascimento? 9/3/95. Quantos anos? 2025? 5. Volta de 30 anos, 29. Esse eu vou fazer 30 mês que vem. Nomes dos seus pais? Não tenho pai. Só a Maria de Souza Lima, não dá minha mãe. Sabe o seu CPF? 701-061-951-40. Qual é o seu estado civil? Solteiro. Você tem filho menor de 12 anos? Tenho 2. Estão registrados no seu nome? Sim, senhor. Primeiro nome e idade, por favor. João Miguel, 10 anos. Otávio Gael, 2 anos. Estão sob a guarda da mãe ou das mães? É, da minha sogra. Estão sob a guarda da avó? Sim, senhor. Avó materna, então. Sim, senhor. Qual é a sua profissão, Gustavo? Sou garçom. Atualmente eu estava como garçom, mas eu tenho outras também. Está trabalhando onde? No Carmenito, na 404, na Asa Sul. Restaurante. Certo. Gustavo, você estudou até qual série ou grau? É a 8ª série. Ensino fundamental. Sério. Qual o seu endereço residencial, Gustavo? QR 303, conjunto 2, casa 16, Samambaia Sul. 303, conjunto 2. Casa 16. Casa 16. Quem é que mora lá nesse endereço atualmente? Minha mãe, minhas irmãs, meus tios e minha avó. Essa família. O senhor. Gustavo, você já foi preso, processado por algum crime? Sim, senhor. Quais crimes? Receptação, falsidade ideológica. Tráfico também ou não? Não, senhor. Roubo? Não, senhor. Foi 180. Mas na acusado de roubo, mas foi receptação. Tá. Então, receptação, falsidade ideológica. E o que mais você falou? E disparar de novo. Via pública. A época desse fato, você estava cumprindo pena? Não, senhor. Já tinha encerrado. Em pesa contra o senhor a acusação homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver, ocultação e destruição de cadáver. O senhor foi citado, conversou com a defesa em mais de uma ocasião, inclusive hoje, confirma? Sim, senhor. Tem direito de ficar em silêncio, a oportunidade, no entanto, de esclarecer os fatos. Se o senhor confessar, e essa confissão for integral, assumindo responsabilidade, não colocando a culpa na vítima ou em outra pessoa, isso pode reduzir em até 1/6 eventual pena aplicada. O senhor quer falar ou ficar em silêncio? Vou falar. O senhor que matou o Vinícius? Sim, senhor. Como é que o senhor fez? Foi o seguinte. Eu aproveitei que minha esposa tinha ido para a casa da minha sogra. Quem era sua esposa? Gabriane. A Gabriane? Sim, senhor. Você estava morando onde? Na QR 107. Na 107. Pois Sim, não. senhor. Aí ela foi com meu filho para lá. Eu aproveitei para tomar uma cerveja e fiz uso de cocaína. Mais ou menos de tarde eu comecei. Por volta de umas meia-noite, 1h da manhã, o Vinícius apareceu lá em casa. Pediu para entrar. Eu deixei. Ele também já estava com a latinha de cerveja na mão, bebendo. Aí nós continuamos conversando, bebendo e fazendo uso de cocaína. Aí eu devia uma quantia de dinheiro para ele. Quanto? R$670. De quê? De droga. Aí nós ficamos lá, usando droga, bebendo, ouvindo música. Quando a droga acabou. Aí ele foi e perguntou para mim se eu podia arrumar o dinheiro para ele. Eu estava devendo para ele. Eu falei que o acordo não era naquele dia, que eu estava trabalhando num contrato pela FUNAP, que eu só podia passar o dinheiro para ele quando eu recebesse meu pagamento e fazer uma diária de motoboy de noite. Eu falei para ele que ele tinha que esperar alguns dias para me juntar a quantia para pagar para ele. Só que ele se alterou. Foi quando nós começamos uma discussão
ele sacou uma arma, veio na minha direção. Se eu não me engano, a arma falhou. Não deu tempo de eu ver. Eu, em desespero, voei na arma. Nós entramos em luta corporal, eu tomei e efetuei o disparo. Foi quando ele caiu, eu parei. Fiquei em desespero. Quantos disparos você efetuou? Não lembro, senhor. Já faz muitos anos. Só sei que quando ele caiu, eu já parei. Que distância mais ou menos você estava dele? Quando você efetuou o disparo? Como daqui nessa mesa. Entendi. Menos de 3 metros, 1,5 m, 2 aí, né? Mais ou menos. Entendi. Você não recorda quantos disparos você efetuou? Não, senhor. Nem a região que acertou? Não, senhor. E você está dizendo que você estava sozinho? Sim, senhor. Sozinho. Sozinho não, o senhor e a vítima. Eu e a vítima, exatamente. Ninguém mais. Ninguém mais. Gabriela não viu o que aconteceu? Não, senhor, ela estava na casa da mãe dela. Certo. Aí o senhor não sabe quantos disparos efetuou. Em algum momento o senhor se deu conta que a vítima estava ali prostrada, morta. Sim, senhor, caí no chão. Aí o que o senhor fez? Infelizmente. Aí o que o senhor fez? Aí eu entrei em desespero, não sabia o que fazer. Aí eu lembrei da prisão. Eu já tinha sido preso, fiquei preso. Lembrei do meu filho, lembrei da minha esposa. Pensei o que seria deles e de mim, né? Porque querendo ou não, eu só defendi a minha vida. Eu só lutei pela minha vida. Você está alegando legítima defesa, é isso? Sim, senhor. Tá certo. Senhor. Pois não. Aí fui, peguei minha moto, subi para a quadra. Em desespero, não sabia o que eu ia fazer. Pensei em ligar para a polícia, mas lembrei da cadeia. Fiquei com medo de ser preso, igual eu acabei de falar. Aí fui tomar uma cerveja no bar. Tava lá tomando a cerveja, quando chegou a galera. Chamou para jogar uma sinuca. A galera quem é? Eu não sei o nome dela, só chamou ela por galera. Ela vivia lá na quadra lá de vez em quando, tomando cerveja lá no barzinho. Isso era madrugada? Não, já era de manhã. Eu fiquei um pouco lá em casa ainda, depois do fato. Já tinha mãe. Pegou a moto e saiu pela manhã, então? Sim, senhor. Foi tomar cerveja no bar pela manhã. É. Encontrou a galera. Hã? E encontrou a galera. Foi, sim, senhor. E aí, o que aconteceu? Foi aonde ela me chamou para jogar uma sinuca. Nós foi, jogou. Aí eu fui e perguntei para ela se tinha como ela me emprestar o carro dela para me fazer umas compras lá para casa, porque na moto não tinha como carregar. Aí ela falou para mim ir, mas não demorar. Foi aonde eu fui, lá em casa. Infelizmente, peguei o corpo, peguei o álcool em gel e levei ele lá para o final da Samambaia Norte. Perto da via de estrada de chão, eu joguei ele, joguei o álcool nele e atirei fogo. Você conseguiu arrastar o corpo sozinho? Sim, senhor. Da casa até o carro? Sim, senhor. O carro era? Era um Gol G6. Gol G6. É. O senhor fez isso mais ou menos que horas? Mais ou menos por volta de umas 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Sim, eu não me lembro bem, mas... Ninguém no loja ainda percebeu o senhor tirando o corpo de dentro do barraco, colocando no... Você colocou no porta-mala? Sim, senhor, porta-mala. Coloquei o carro para dentro, fechei o portão. Aí levou para essa área mais remota aí, que você mencionou? Sim, senhor. Samambaia. Tirou sozinho? Sozinho, senhor. E colocou fogo no local que você parou o carro. Foi, mas só tinha um pouquinho de água. No local que você deixou o corpo, o carro conseguia chegar até lá ou você teve que deslocar com esse corpo? O carro chegava porque era próximo já da quadra, já da 623, já era perto das casas. A estrada de acesso ao carro e até o ponto que você deixou? Ou não chegava até o ponto onde você deixou e queimou? O carro chegava, aí eu parei o carro pertinho, já só joguei. Bem do lado? Do lado mesmo. Não dava nem 3 metros, como o senhor mencionou aqui? Não, senhor. Você não precisou carregar, né? Não, senhor. Certo. Entendi. O que o senhor fez da arma? Joguei no bueiro, mais próximo que eu vi. Entendi. O senhor contou para a Gabriane? Contou para a Gabriane o que o senhor fez? Sim, senhor. Contou?
Sim, senhor. Que dia? Quanto tempo depois? Quando ela chegou, já tinha limpado a casa. Ela chegou lá para tardezinha. Eu contei para ela dessa tragédia que aconteceu. O que ela falou? Não falou nada. Aí você voltou a morar no mesmo barraco ou o senhor saiu de lá? Ainda eu continuei lá, mais ou menos um mês. O senhor tirou na vítima, ela estava no sofá? Bem na hora ela ia levantar. Ela ia levantar? Na hora que ela sacou a arma, que ela ia levantar, foi na hora que eu grudei, nós entramos em luta corporal e eu consegui tomar. Então, quando você tomou, ela estava abaixo do senhor, então? Estava. A posição abaixo? Sim, senhor. Sofá. Sim, senhor. Onde vai levantar. Ela estava de frente para o senhor ou de costas? De frente. Os pais então foram pela frente. Sim, senhor. Todos o senhor acima dela? Foi, senhor. Todos o senhor estava em pé e ela um pouco mais baixo? Eu estava sozinho na casa, estava em pé e ela estava sentada. Tinha acabado de levantar do sofá. Aí eu imagino que o senhor pegou o carro da galega, todo ensanguentado, deveria estar, né? Você levou a Lava Jato para limpar? Você entregou o carro ensanguentado para a galega? Não vi sangue não, senhor, porque após o falecimento, de manhã cedo, quando eu voltei lá, não tinha mais sangue não. E a galega confiava no... O senhor não sabe nem o nome da galega? Não, senhor. Nem o telefone, nem nada? Não, senhor, mas e ela confiava tanto no senhor a ponto de emprestar o carro? Nós bebíamos cerveja lá direto. Ela me emprestou nesse dia. Entendi. E o João Júnior? João Júnior morava lá no lote, mas eu não conversava muito com ele, não. Ele tinha um Astra? Não me recordo. Você não quis pedir o carro para ele? Para fazer compra? Não, senhor. Ele estava no momento, não. Ele não tem nada a ver com esse carro? Nada a ver, senhor. Entendi. Ok. Eu acho que eu fiz as principais perguntas. Agradeço, Gustavo. Pode a palavra para o promotor. Gustavo, como promotor de justiça, eu diz aí que agiu legítima defesa, né? Sim, senhor. Que hora mais ou menos que era quando você deu esses tiros na vítima? Não me recordo, senhor. Era pela madrugada. Madrugada? Sim, senhor. Chamou a atenção da vizinhança lá, esses tiros? Não, senhor. O senhor disse que não lembra quantos disparos o senhor deu. Não, senhor. Quando a vítima foi atingida, ela estava deitada no sofá? Não, senhor. Ela estava em pé? Ela ia acabar de levantar. Ela estava onde lá na sua casa? Em qual local da casa? Nós estávamos na sala, nós dois sentados no sofá. Bebendo, ouvindo música e usando droga. O momento que o senhor deu o tiro foi no sofá? Foi na hora que ele sacou a arma que ele foi a levantar. Foi na hora que eu tomei. Eu não me lembro se ele estava em pé, se ele estava sentado, se ele estava mais ou menos entre em pé e sentado. Sei que eu efetuei os tiros e ele caiu, foi na hora que eu parei. Estava bebendo e usando droga desde que horas? Desde tardezinho. E mesmo assim o senhor teve condições de tomar uma arma apontada para o senhor e ainda matar a vítima? Sim, senhor. Essa dívida que o senhor falou de droga de R$670, como é que o senhor fez essa dívida com ele? Eu pegava com ele todo final de semana, uma quantia para me usar. O senhor usuário? Sim, senhor. Eu era. Sim, senhor. O senhor era traficante de drogas? Não, senhor. Era trabalhador. O que o senhor comprava? O senhor comprava droga do Vinícius? Sim, senhor. E o que droga o senhor comprava nele? Cocaína. E quanto que era a cocaína que o senhor comprava nele? Dependia da quantidade. Todos os preços ele tinha para vender. O senhor costumava comprar um valor assim, mais ou menos quanto? De 100, 150. Aí quando acabava, eu ia lá, às vezes pegava mais, às vezes não, ia dormir. E o senhor foi comprando e ele anotando quanto que o senhor estava devendo? Sim, senhor. Chegou a 670? Sim, senhor.
No dia lá do crime, essa droga que o senhor usou, o senhor disse que já tinha usado antes, cocaína, antes do Vinícius chegar? Sim, senhor. O senhor tinha comprado do Vinícius? Sim, senhor. O Vinícius, quando ele chegou lá, você disse que usaram mais drogas juntos? Sim, senhor. Foi bebendo e usando droga. E essa droga era de quem? Um pouco minha e um pouco dele. Você falou que estava com um contrato da FUNAP. O que é FUNAP? É onde quando a pessoa é liberada do estado domiciliar, aí trabalha pela FUNAP. O senhor estava cumprindo pena. Tava. Sim. Qual crime que o senhor estava cumprindo? Ostentação, falsidade ideológica e o disparar de fogo. E esse roubo aqui, que consta aqui no processo que o senhor teve? É ele mesmo, que estava a receptação, que era a receptação, que eu não fui cometido, só comprei o carro. Quantos anos o senhor tinha sido condenado? Se eu não me lembro, tudo deu 7 anos e pouco. O senhor estava morando nesse lugar onde aconteceu o crime. Era qual quadra lá? Que é 107. Eu estava morando na 107 desde quando? Fazia alguns meses. Não me recordo muito bem, porque já faz uns anos, mas já alguns meses. No lote tinha quantas casas? 2. O senhor morava e a outra era do João Júlio? Sim, senhor. Quem chegou lá primeiro, o senhor ou o João Júlio? Ele. Quando o senhor se mudou para lá, o senhor se mudou já com a Gabriane ou ela foi depois? Se mudei já com ela e com meu filho. Qual filho? João Miguel. E o outro nasceu depois? Sim. A Gabriane, nesse tempo, nesse dia dos fatos, o senhor disse que ela estava onde? Na casa da mãe dela. Ela tinha celular na época? Sim, senhor. Tá. E aí ela levou o seu filho, o mais velho. Sim, senhor. Quando o senhor retornou, o senhor disse que matou a vítima. Legítima defesa. Sim, senhor. Quando o senhor retornou, já era de manhã, certo? Sim, O senhor. senhor falou que não tinha sangue. Consta do laudo aqui que ela tomou 3 tiros na cabeça. Não tinha uma gota de sangue lá? Não me recordo, senhor. Não vi sangue, não. Estava drogado, bêbado, nem reparei. O senhor limpou a cena lá do crime? Sim, senhor. Como que o senhor fez? Peguei a boa, limpei o chão, limpei a parede. Só isso, lavei a casa. Por que o senhor limpou a parede? Não tinha sangue. Só para limpar mesmo. Aproveitou e limpou, tá? Sim, senhor. Mas não tinha sangue. Não lembro, senhor. Sai limpando tudo. Tinha um buraco lá do tiro? Sim, senhor. Aonde? Na parede. Ah, tá. Eu não tinha sangue, mas tinha um buraco. Sim, senhor. O senhor identificou que foi a bala acertou lá. Sim, senhor. E no sofá? Não me lembro. Tinha buraco no sofá? Não olhei. Tinha sangue no sofá? Também não reparei, senhor. O senhor lavou o sofá? Sim, senhor. Então por que o senhor lavou o sofá? Só por lavar mesmo. Aproveitou a faxina e... Já lavei tudo, senhor. Eu tava drogado, bêbado, desesperado. Saí lavando tudo. Entendi. O que o senhor fez com esse sofá? Deixei lá. Deu pra ninguém, não? Não, senhor. O senhor já foi vítima de tentativa de homicídio? Sim, senhor. Quando? Não me recordo do ano. Faz alguns anos. Onde que foi? Na minha casa. Qual quadra? Na 303, na casa da minha mãe. Na 303. Sim, senhor. Nasceu e cresceu nesse 303? Sim, senhor. Conhecia todo mundo lá? Todo mundo. Quem tentou te matar? Eu não me lembro, eu não vi quem foi não, só vi os tiros. Como é que foi? Nós estávamos lá em casa, bebendo. Aí foi quando os rapazes pararam na bicicleta e começou a efetuar o disparo. Quantos? Não me lembro, só abaixei. Foram uns rapazes, era mais de um? Sim, senhor. Tu conhece o Wesley, o Werley? Não, senhor. Lá dessa quadra 303? Não, senhor. Alguém lá da quadra depois assumiu que tinha tentado te matar? Não sei não, senhor. Não. Não, senhor. Do nada, alguém tentou te matar. Sim, senhor. O senhor tinha rixa com alguém? Não, senhor. Por que alguém tentaria te matar? Eu não sei.
Tu nunca traficou lá na 353? Não, senhor. E tentaram matar a Gabriane também? Tava eu e ela na hora, meu irmão, minha cunhada, minha filha, meu filho, as filhas dele, minha avó, minha mãe, todo mundo. E acertou quem? Acertou o rapaz lá, meu vizinho da frente. Não tinha nada a ver com a história? Sim, senhor. E a Gabriane acertou? Não, senhor. Mas atiraram na direção dela também? Sim, senhor. Nós todos. O senhor realmente não viu quem foi ou o senhor não quer falar? Não vi quem foi. Essa galega que o senhor falou, que pegou o carro dela para carregar o corpo. Consta aqui que foi apreendido e periciado um Gol, né, que teria sido usado, porque uma denúncia anônima falou que esse foi o Gol que foi usado para transportar o corpo. Tem uma foto e o nome dela aqui, Jennifer Souza de Carvalho, tem 24 anos. Pelo nome, se o senhor conhece, se o senhor se recorda? Não conheço, senhor. O senhor falou para ela o que o senhor ia fazer com o carro? Não, senhor. Pode mostrar para ele a foto? Qual é dele, por favor? LD 80. Só um pouquinho para cá. Ah, tá, mas não é dos autos principais que eu estou aqui, porque os autos principais não estão tão. É no pedido de busca e apreensão. Tá. Confirma para mim também se foi jogadores da habilidade. Eu posso me mandar em WhatsApp? Tá bom, tá bom. Nós estamos habilitados? Todos pedaços. Um minutinho, por favor. Tá. Pode passar o por favor, Edu? Quando eu dei a foto ali para facilitá-lo. E o número do processo. Eu vou pedir só para o senhor falar o número do ID do processo e vai registrar. ID 80. ID 8065 23 82, processo 0700 127 63 2021 807 0009. Só registrar que as defesas todas estão habilitadas no processo, tá bem? Porque eu conferi antes. Você pode repetir. Mas são? 8065. Ele mandou por escrito, não mandou não? Mas pode ser que não tenha. Eu te mando errado. 8065. Queria, por favor, Camila. Eu não queria saber. 8065. 382. O processo de busca e apreensão. Olha, Pode sentar, Camila. Aí. Para aumentar. Bom, né? A página 12. Pessoal, pode levantar a cabeça para o senhor olhar. Pois não, tá? O senhor conhece essa moça aí? Não, senhor. Não é essa que é a galega, não? Não, senhor. Foto do carro. Perguntal. Eles também. ID. Só um instante. Só para ficar registrado. Também aí. 10, 26, 66, 728. Os mesmos áudios. Página 7.
Esse carro você conhece? Não, senhor. Não foi esse carro que o senhor usou? Não, senhor. Só para esclarecer, é porque houve uma denúncia anônima de que esse teria sido o carro furtado para transportar o corpo. O senhor falou que era um Gol G6. Sim, senhor. Mas o senhor lembra a cor? Vermelho. Gol vermelho. Onde essa pessoa mora? Pegar ali. Não sei, senhor. Ela só frequentava o bar lá. Esse carro era dela? Sim, senhor. O senhor era íntimo dela? Não, como eu falei no começo, nós costumávamos beber uma cerveja lá. Não quero te prestou o carro assim? Sim, senhor. Vou perguntar uma pergunta direta para o senhor. Quantas pessoas o senhor já matou? Quando eu era menor, eu já fui preso já. Sim? Sim, senhor. Quantas vezes? Só uma. Com o Vinícius, essa aí foram duas. Sim, senhor. Foi por causa de droga também? Outra? Não quero falar dessa situação, não, senhor. O senhor passou quanto tempo da sua vida preso? Fiquei 3 anos sentenciado, mais 1 ano e pouco, maior de idade. 3 anos quando o senhor era menor de idade? Sim, senhor. E por esse crime de roubo e todos esses outros que o senhor falou, o senhor ficou 1 ano? 1 ano e pouco. O resto foi regime aberto? Sim, senhor. Fiquei 8 anos assinando, sem me envolver com nenhum tipo de droga, só trabalhando. Desde quando o senhor mora junto com a Gabriela? 12 anos. E o senhor ainda é marido dela? Sim, senhor. Atualmente? Sim, senhor. Vocês não se separaram? Não, senhor. O senhor respondeu por violência doméstica? Sim, senhor. Contra quem? Contra ela. Quando? Começo do ano passado. Sim, senhor. Vocês estavam morando onde? Na Cerveja Sul, na 423. QNM 23. Os filhos estavam morando com quem? Com nós. E no interrogatório aqui, a Gabriela falou que estava morando com a mãe. A mãe dela. Os filhos estavam morando com a avó. Eu estou falando que morava com vocês. Sim, senhor. A Gabriela já ficou presa? Já. Por quê? Não sei, quando eu conheci ela, ela já tinha sido presa já. Quando ela saiu, que nós começamos a namorar. O senhor usou qual produto lá na casa para limpar além da Quiboa? Só que bom e detergente. Passou cera? Não, senhor. Satisfeito, obrigado. Doutores Paulo e doutor Pedro, alguma pergunta? Sim, excelência. Bom dia. Bom dia. Deputado. Diante do seu depoimento, do seu interrogatório, a pergunta que esse pergunto é: o senhor está sendo, de alguma forma, coagido a dar esse depoimento? Não, senhor. Em algum momento, o senhor foi procurado por alguém para trazer esse depoimento, essa confissão? Não, senhor. O senhor falou, no primeiro momento, que respondeu com uma Maria da Penha no ano passado, por isso. Sim, senhor. Em 2019, ocorreu também uma Maria da Penha contra a senhora Gabriane? Sim, senhor. E o senhor poderia explicar em que contexto foi essa violência? É porque nós estávamos usando droga e bebendo. Aí, quando era no final, começava as brigas, falando do passado, sobre traição, essas coisas. Sim, mas pergunta. Então, Milton Costa, alguma pergunta? Bom dia. Bom dia. Só pegando o contexto aqui da pergunta do advogado, mas teve agressão, foi só discussão, como é que era essa briga com a Gabriela? Teve agressão, ela me agredia, eu agredia ela. Brigas de casais, como é isso mesmo? Briga de casais. Vamos lá, você conheceu o Vinícius em que ocasião? Você se recorda? Muito tempo, quando ele morava lá na quadra. Então ele morou lá próximo da sua quadra? Sim, senhor.
Ele era adepto a... O que você conhecia dele? Você pode falar pra gente assim, quem era a pessoa? Ele andava com os meninos lá da quadra, vendia droga lá na quadra, dava droga. Aí eu conheci ele desde que ele era pequeno, quando ele tinha uns 14 a 15 anos, quando ele morava lá, eu conheci ele. Faz uns anos já. Você sabia que ele praticava crimes nesse sentido? Sim, senhor. O que você sabia que ele já tinha sido preso? Sim, senhor. Conheceu ele na cadeia ou na rua? Na rua mesmo, antes dele ser preso. Então, aí você foi morar, quando você foi, isso na casa que você morava anterior, né? Isso na 600, qual casa você morava, você conheceu eles? Qual era o local? 603. Aí depois você foi morar onde? Na 107. 107. E aí lá você conheceu, aí ele andava lá também? Como é que era? Andava, ele ia lá em casa. Então tinha esse costume de... Ia andar de amigo. Tinha alguma desavença com ele? Nenhum, assim, nada. Já tinha bebido em outros momentos? Sim, senhor. Outros locais, bares? Já tinha bebido e usado drogas junto em outras ocasiões. Costume de você? Sim, senhor. Ele tinha algum convívio com a sua esposa? Não, senhor. Algo você assim, todo mundo me fala que você conhecer a altura dele, o tamanho, se ele é forte, baixo, magro. Ele é bem magrinho, meu corpo, mais alto, bem pouca coisa de mim. Sim, senhor. Então você tem força para levantar ele, como você falou que foi só, tirou só, colocou no carro. Sim, senhor, porque eu trabalho na administração, era acostumado a carregar saco de cimento. Tem mais perguntas, Silêncio? Alguma pergunta de jurado? Falar por escrito, é só levantar a mão? Não? Então, a escolta pode retornar com o acusado e Camila peça para apresentar a Gabriela. Por favor. Então, senhora Elisângela Souza Alves, não é isso? Sim. Boa tarde, dona Elisângela. Boa tarde. Tudo bom com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Dona Elisângela, a senhora foi chamada aqui como testemunha nesse processo. A senhora tem parentesco com alguma das pessoas aqui envolvidas? Não. O acusado, o Everton, nem com a Camila? Não. Certo. Tem algum interesse particular nesse processo? Não. Então, como testemunha aqui, a obrigação da senhora falar a verdade, eu tenho que adverti-la que se for comprovado algum falso depoimento, a senhora terá sanções penais. A senhora se compromete aqui a dizer só a verdade? Sim. Certo. Com a palavra ao Ministério Público. Obrigado, Excelência. Dona Elisângela, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. A senhora está bem? Estou bem. Que bom. Dona Elisângela, vamos tratar mais uma vez desse caso aqui. A senhora já participou da audiência de instrução, né? Eu queria que a senhora, na medida do possível, trouxesse para todos nós, principalmente para os jurados, né, as informações que a senhora ainda tem armazenadas na memória sobre o episódio que envolveu o seu Everton e a dona Camila. Então, Eu posso te ajudar. A senhora conhece o casal? Não, eu não conheço, eu conheço, assim, eu já morei próximo a ele, né, numa outra ocasião da minha vida, mas eu não tinha nenhum contato com ele. A Camila, eu já conheci ela de muito tempo, mas a gente também não tinha amizade, tinha conhecimento, Certo. Então, naquela noite, nós fomos ao encontro, eu e a minha outra colega, né, ao encontro da Camila, onde ela teria participado de uma audiência mais cedo, né, já a respeito das coisas que ele fazia com ela, das agressões físicas que ele tinha com ela. A senhora tinha conhecimento dessas agressões? Não, a gente ouvia falar, todo mundo sabia, né? Que ele batia muito nela, que ele já tinha tentado matar ela e tudo. Então, isso era uma coisa, né? A senhora sabia disso pelos vizinhos? A gente sabia pelo círculo de amizade mesmo, né? Que as pessoas comentavam. Pessoas que frequentavam a casa, né? O próprio pai de criação dela, que a gente, né? Quando encontrava uma prima, uma amiga, todo mundo comentava. A senhora chegava a vê-la machucada? Não, eu nunca cheguei a ver, né? Eu só presenciei naquele dia mesmo. Certo, mas os comentários eram que ele já tinha tentado, inclusive, matá-la. Já tinha tentado matar ela. Triste. E no dia dos fatos, a senhora estava com eles? No dia dos fatos, eu estava sentada ao lado dela, quando ele golpeou ela. Certo. Do lado dela. Pode contar o contexto, como que começou? Então, nós chegamos, né? Eles estavam um casal com mais um amigo deles, né?
conversando e tudo. Em alguma, a gente não, né, ficou mais, porque ele sempre, né, não foi muito assim. E aí ela veio algumas vezes na gente, acendeu um cigarro e tudo, e ele já começou a achar ruim por causa disso aí, né? Nós chamamos ele, conversamos, que é isso, não sei o quê, nós somos mulheres aqui, não tem ninguém para você, né, ter ciúmes ou qualquer coisa que seja e Ele tudo. demonstrava ciúmes? Não, ele demonstrava assim, incomodado dela estar perto conversando com a gente. Eu acho que ele tinha medo da gente influenciar ela de alguma forma a sair daquela situação, porque realmente foi o que a gente foi, conversar com ela, né? Entendi. E aí ele muito incomodado, depois ele viu que não ia ter jeito, que ela ia ficar com a gente, depois que esse outro rapaz foi embora, que estava conversando com eles. E aí a gente, todo mundo começou a conversar, ela com o celular da filha dela, né? E eu ensinando ela a mexer no TikTok, essas coisas, porque até então ela não tem telefone, né? Então, e ele começou, ele ia, vinha, falava alguma coisa assim, a gente também não começou a dar muita moral para ele não, sabe? Sim. Muita importância, porque até a gente mesmo não achava que ele tivesse coragem de fazer, né? A Entendi. gente nunca tinha visto, a gente sabia, mas nunca tinha visto. Você estava ingerindo bebida alcoólica? Estávamos. Certo. Aí ela começou a mexer no celular, a gente começou a colocar música, todo mundo brincando, conversando, até então, eu, ela e a Aline, né? Ele vinha, falava alguma coisa com ela, saía, e a gente bebendo, brincando, conversando, como se nada tivesse acontecido. Numa certa ocasião que ele veio, ele pediu para colocar uma música no celular, Sim. sabe? E aí ela falou assim, quando eu terminar de tocar minha música, e ele foi tentar tomar o celular da mão dela. E ela falou que não, porque o celular era da filha dela. Aí foi onde os dois começaram a discutir. Ela começou a jogar na cara dele que não deveria ter tirado, né? Que ele não ia parar de fazer e tudo. Mas até então a gente ficou normal, não achou, né? E ele saiu, voltou, continuou a questão do celular e tudo. Aí eu já fiquei meio apreensiva por saber que ele agredia ela, né? Eu fiquei com medo Entendi. dele bater. Certo. E aí eles simplesmente começaram a discutir por causa disso. A discussão ficou incessantemente assim, um relance que eu olhei, ele já estava golpeando ela. Só que nos primeiros instantes eu achei que ele estava batendo. Foi quando eu comecei a gritar, quando eu vi o cabo da faca, Entendi. que ele já estava golpeando. Ele já estava com a faca já na cintura. Acho que ele já tinha premeditado aquilo tudo, porque ele antes, um pouquinho antes da situação dele golpear ela, ele começou a ligar para o irmão na nossa frente e falar que poderia chamar a polícia, porque ele ia acabar com a vida dele aquele dia e com a dela. E ela Entendeu? estava Ele ouvindo fez isso? uma ligação para o irmão. Aí a hora que ela falou, olha aí, o que ele está falando tudo. E a gente perguntando para ele, o que foi, o que está acontecendo e tudo. E ele ligou para o irmão dele, falou que poderia chamar a polícia. Só que até então a gente não achou que ele iria golpear ela. Certo. Quando ela foi golpeada, ela estava sentada? Ela Como que estava sentada estava? do meu lado, Estava sentada. num Eles, batentezinho assim, ó. Ela não eles tinha estavam em como se pé? defender. Ele estava em pé. Na sua percepção, ela foi surpreendida? Foi. A senhora também foi? Todos nós. Entendi. A senhora disse que aconselhava a Camila para ela buscar, né, romper esse relacionamento que era abusivo, que pelo que tudo indica. Ela se queixava do relacionamento que tinha Ela se queixava de quando ele naquele batia nela. momento. Naquela hora, nessa conversa, ela estava reclamando do relacionamento. Sim. O que ela dizia? A senhora consegue lembrar? Não, ela falava justamente isso pra gente, que estava arrependida, porque dessa audiência de mais cedo já tinha sido uma outra ocasião que ele quase tinha matado ela. Entendi. Entendeu? E a preocupação da gente foi dar conselho a respeito das crianças, né? Tanto que quando ele golpeou ela, as crianças estavam todas dormindo, uma na rede. Entendi. Entendeu? Então ela estava assim, bem apreensiva, arrependida, mas com medo, ela tinha medo. A filha dela estava lá? As filhas As todas. filhas dela estavam naquele ambiente? Não no ambiente que ele esfaqueou, mas do lado na rede. Entendi. Na rede. Na rede, dormindo na rede, a bebê sim. Sim, e ela ao lado da rede. Não, a rede assim, do lado. Aí ela estava sentada num lugar assim, a rede ficava num batente assim, mais. Entendeu? Só um instante. Certo. E ele ouvia essa conversa? Ou não? A senhora acredita que ele ouvia essa conversa? Nossa, e a gente não estava falando assim alto que ele pudesse escutar, a gente estava conversando assim mais baixinho com ela, né? E ele saía e voltava, saía e voltava, mas ele tava se mostrando incomodado realmente que ela estava conversando com a gente. Entendi. Perfeito. E a senhora consegue dar nome para as pessoas que estavam lá? Estava a senhora, Camila, a senhora mencionou outra pessoa do sexo masculino, Não, né? essa outra pessoa de quando eu cheguei, um rapaz moreno, eu não recordo o nome dele, Certo. entendeu? E a outra pessoa? A outra pessoa é a Aline,
que é a minha Sim, amiga que estava comigo, né? Que a sim, gente foi até lá. E o Tael também esteve alguns momentos com a gente, certo. entendeu? No momento das Dos golpes. agressões, dos golpes. Ele não estava. Perfeito. No momento dos golpes estava a senhora, Camila E a Aline, e a só Aline. nós três. Certo. A senhora sofreu alguma ameaça da parte do seu Everton? Não, eu na hora que ele golpeou ela, que eu percebi mesmo que era, né? Eu levantei, tive aquele surto assim, corri, a gente estava no lugar que ou você corria para fora, se você corresse para dentro, você não tinha como sair mais, né? Ele tipo acuou a gente. Quando ele terminou de dar as facadas, como a Aline entrou em choque, ela não dava conta de levantar, quando ela, né, percebeu a situação que ela levantou, ele foi para golpear a Aline. Ele foi para golpear a Aline. E a A senhora intenção presenciou dele era tudo isso? golpear tudo, da onde eu estava, eu tinha a visão que ele, só que eu só sabia gritar, gritar, gritar. Aí foi que a Aline teve uma reação com a garrafa, né? E a gente também, acho que ele também assustou, que gritou. O Tael veio com um pedaço de madeira, foi onde jogou nele, foi a hora que ele correu. Ah, entendi. Então, Mas a intenção dele era golpear eu e a Aline também. esse Tael é o Natanael. É, o O Natanael. Natanael, então, se aproxima com um pedaço de madeira. É, ele achou um pedaço de madeira na hora da gritaria, né? E a Camila já estava caída já. A senhora usou uma garrafa, foi isso? Nós achamos uma garrafa lá. Até Então, uma garrafa de para tudo. Quando o bombeiro chegou, eu estava com a garrafa na mão. entendi. Que a Aline falou, agora se ele vir para cima, a gente quebra a garrafa e vai para cima dele também. Era a única defesa que a gente não tinha como a gente sair. Certo. E aí, quando o Tael chega, ele corre. É, ele achou um pedaço de madeira, jogou nele. Acertou nele? Não, jogou, não acertou, porque ele Entendi. correu, né? Só que como o lote era muito grande e escuro, a gente não sabia se ele tinha se escondido, se ele tinha... Foi quando a Entendi. gente começou a ligar para o socorro e para a polícia. Perfeito. Então, a senhora viu também ele tentando, de alguma forma, ou ameaçando, né, a dona Aline. Eu vi ele indo para cima da Aline com a faca. Certo. Entendi. E a dona Camila, ela desfaleceu, desmaiou? Sim, desmaiou. Desmaiou Ela no foi deitada local. de bruço. A percepção da gente era que ela estava morta. Muito ensanguentada? Muito sangue, ela fazia aquele roncado assim, sabe? Parecia que foi quando nós entramos em desespero total. Foi muito, a cena muito, Entendi. muito feia. Certo. De lá para cá, a senhora teve contato com ela, com a dona Camila? Eu não visitei a Camila no hospital, né? Não passei um tempo sem vê-la. Depois eu vi ela muito rapidamente, assim, e fui ver ela hoje, aqui. Entendi. E a dona Aline? É a dona o quê? Aline, A Aline, eu tive contato com ela no dia da outra, né? audiência? Da outra audiência. E a gente se falou pelo telefone antes de ontem, que ela queria saber se eu também tinha sido intimada, porque ela não tá ficando aqui, porque ela não é daqui, né? Sim, E a gente não se viu mais. perfeito. Tem algo mais que a senhora gostaria de colaborar? Não, acho que o Informações? essencial é isso mesmo, sabe? Ela não tinha a mínima defesa, a gente também não tinha, entendeu? E ele parecia que estava com tudo arquitetado na mente dele para fazer aquilo aquele dia com ela, independente se a gente estivesse ali ou não. Perfeito. Ok, muito obrigado, dona Lisângela. Espero que tudo fique bem com a senhora. Sem Obrigada. mais. Eu que agradeço. A defesa? Dona Elisângela, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Eu sou a doutora Tailândia, faço parte aqui da defesa do seu Everton. Eu tenho só algumas perguntas, só para poder esclarecer esses fatos. A senhora consegue se recordar? Se não conseguir, tá tudo bem também, tá? A senhora consegue se recordar quanto tempo vocês ficaram ali conversando, a senhora, a Aline, a Camila, até de fato o fato ocorrer? 10, 5 minutos, na percepção da senhora, claro. Não, o tempo que a gente conversou, Aham, até não, ocorrer ela já estava lá com a gente há algum tempo. Até os golpes que ele deu nela de faca já tinha um tempo que ela estava lá com a gente. Já tinha um tempo, né? Agora, do tempo da discussão para os golpes foi muito rápido. Certo. Vocês estavam consumindo bebidas alcoólicas e algum tipo de entorpecentes? Bebida alcoólica, sim, entorpecente, Ninguém, né? não. Certo.
A senhora, então, não chegou a sofrer nenhum tipo de ameaça por parte do seu Everton? Eu não. Eu corri na hora. E quando eu levantei para correr, ele ainda estava golpeando a Camila. Certo. No momento em que vocês presenciaram, né? Vocês ouviram o seu Everton ligando para o irmão dele e narrando, né? Pedindo para que chamasse a polícia, foi isso? Que possivelmente iria ocorrer ali um crime, é isso? Não, ele ligou para o irmão dele falando que pudesse chamar a polícia, que ele ia acabar com a vida dele naquele dia, com a vida da Camila. Ele ia acabar com a vida dele e com a vida da Camila. Naquele momento ali, vocês perceberam o perigo ou não? Não, naquele momento ela percebeu o perigo. Eu, como nunca tinha presenciado ele bater ou fazer alguma coisa com ela, fiquei perguntando assim, o porquê dele mandar chamar a polícia, até eu entender que ele já estava com a faca na cintura. Certo, mas no momento, então, a senhora não temeu? Não. Certo. Só mais um minutinho. Eu tenho só uma pergunta aqui da colega. No momento em que o Natanael ele aparece ali naquela cena, ele tenta golpear o Everton com a madeira? A senhora chegou a presenciar? Não, ele não tenta golpear. Ele só pegou a estava madeira. tentando golpear, aí ele ia golpear a Aline, foi a hora que o Tael jogou a madeira para ele correr. Ah, tá, jogou de longe. Aham, jogou da onde ele estava, um pedaço de madeira bem grande, foi a hora que ele correu. Certo. Ninguém tentou nada contra ele. Certo. Após isso, ele some, né? Ele Após corre, isso, ele vocês corre. não visualizam. Alguém chegou a correr atrás dele? Não. Não. A gente não tinha nem reação. Certo. A gente não queria sair nem da onde a gente estava, porque a gente tinha medo. Certo. A senhora narrou aqui que a filha dele estava deitada na rede, né? Próximo. Desde o início que ela já estava ali? Antes de vocês chamarem eles para Não, fica tudo bem perto. casa? Fica tudo bem perto da onde a gente estava. Tanto da onde a filha dele estava deitada, a casa deles é do lado da onde a gente estava bebendo. Certo. A gente tinha o visual da filha dele na rede. Entendi. Dona Elisângela, a defesa agradece. Muito obrigada. Obrigada. Elisângela, só esclarecer aqui um ponto. A senhora chegou, o acusado chegou a xingar a senhora em algum momento lá? Não, a mim não. Não. E ele chegou em algum momento a ameaçar, dizendo que iria matar a senhora ou também aquela outra senhora que estava, Dona Aline? Não, ele não chegou a dizer que ia, mas ele fez sinal de vir para cima da gente, né? Eu corri primeiro. A Aline, como ela ficou em choque um tempo no colchão, que a gente estava sentado no colchão e a Camila no batente, quando a Aline conseguiu levantar, que ele tinha terminado de golpear a Camila, a Aline ficou de frente com ele. E ele fez sentido ao golpear a Aline. Ele ainda estava com a faca na mão. Ainda estava com a faca na mão. Certo. E a senhora disse que ele fez uma menção de golpear a Aline. Golpear. Por que a senhora sabe me dizer o motivo pelo qual ele não chegou a efetivamente Porque golpear? na hora que eu comecei a gritar também, a Aline também gritou, foi a hora que o Tael saiu com um pedaço de madeira na mão. Ok. Jurados, tem alguma pergunta? De participação da testemunha? Sim, excelência. Jurados concordam? Então, muito obrigado, dona Elisângela. A senhora está dispensada. Uma boa tarde. Obrigada a vocês. Bom. Nós vamos prosseguir, vamos ouvir